senhora teve Covid? Sim, tive Covid. Foi pesado, eu fiquei 12 dias entubada. E a minha filha pegou, minhas duas irmãs e o meu neto. Ele ficou muito mal mesmo. Eu fiquei internado 23 dias, né, no hospital de campanha do Autódromo, e foram dias difíceis. As unidades tiveram que se adequar a esse vírus que é respiratório, que está no ar, inventar fluxos de atendimento na área externa para garantir o atendimento aos usuários de uma forma segura. A gente identificou que muitas das situações que seriam para a própria segurança do paciente, ele não conseguiria realizar no seu ambiente doméstico. Eu não tinha onde colocar pacientes, as pessoas em estado grave sentadas, né? As pessoas aqui fora esperando atendimento, notícia de familiares. Foi uma situação realmente como se fosse um momento de guerra. Deus me livre. Nossa Senhora. Ainda mais pra gente que é de baixa renda, que não tem condições, Deus me livre, se não fosse o SUS. Entendeu? O SUS foi quem de fato salvou vidas. Sem o Sistema Único de Saúde, seria o caos mais ainda acentuado do que foi. A negação da pandemia, a lentidão das ações e a ausência de uma coordenação nacional, elas impactaram a totalidade das ações. O Conselho Nacional de Saúde e os próprios conselhos estaduais e municipais estão assumindo esse protagonismo na falta de um norte, de um norteador. Né? Nós temos Conselho de Saúde em todos os municípios, 5.570 municípios. Mais de 100 mil conselheiros de saúde que se reúnem todo mês para colocar na sua agenda, na pauta, o debate da saúde como direito humano. O SUS, ele é fruto da luta pela abertura democrática no nosso país. Quando a gente estava naquele movimento de saída da ditadura militar, houve uma conferência, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Teve uma grande participação da sociedade. É a primeira conferência que tem a participação social prevista, né? E de fato e concreto ela acontece, além de ser o nosso marco, né, que institui o capítulo da saúde da própria Constituição Federal de 1988, trazendo finalmente, né, que saúde é direito de todas as pessoas e dever do Estado. Isso que nós estamos dizendo é o seguinte: se a saúde é ou não é um direito da pessoa humana, e ao seu brasileiro uma pessoa humana, deve corresponder ao brasileiro o direito à saúde. Se a saúde é um direito, a quem cabe garantir esse direito? Não há como ter saúde sem democracia. Por isso a nossa luta por saúde e democracia, que foi inclusive o tema da 16ª Conferência Nacional de Saúde, a 8ª+8, e que segue sendo aí uma diretriz das nossas lutas. A saúde é um direito humano. Ela está para além dos interesses privados. Ela é muito mais do que a ausência de doença, entendeu? É o bem-estar, é a educação, é toda a organização social de proteção e de qualidade de vida dessa população. É que o controle social é uma garantia constitucional pelo princípio que nós chamamos de participação da comunidade no monitoramento, no acompanhamento e também até para o planejamento nas políticas públicas em saúde
dos conselhos são instâncias de representatividade dos mais diversos setores, né? Das entidades de mulheres, das entidades LGBT, das entidades que lutam contra o racismo, dos trabalhadores, dos aposentados. Tem representantes da indústria farmacêutica, dos hospitais privados. É a voz das pessoas que está falando, e não a voz de um governo, não a voz de uma instituição, mas é a voz das pessoas. Então, quando a voz da pessoa no coletivo fala, o coletivo faz que intervenções importantes em saúde pública sejam feitas. A gestão não pode ficar ouvindo todos os usuários. Então, ela se reúne no Conselho Municipal e onde a gente apresenta as demandas e as dificuldades que aqueles usuários estão sofrendo naquela região. Aqui mesmo, nessa comunidade agora, fechou essa unidade aqui. Então, nós tivemos aqui inúmeras mortes por Covid, tá? Por as pessoas não terem atendimento adequado. Elas tinham que ir até o hospital, tinham que fazer todo esse percurso aqui que vocês viram que não é fácil. Tem coisas que nós não atingimos, né, como servidor. E eles, como comunidades, têm como pedir ou até mesmo como exigir. A organização do controle social, quando a gente foi de porta a porta, falando com todo mundo, explicando da necessidade dessa unidade ficar aqui, principalmente porque a gente tem aqui pessoas acamadas, com baixa mobilidade, gente que definitivamente não teria como fazer um deslocamento, mesmo que ele fosse mínimo, para um atendimento num outro espaço. E aí, seu Jorge? Como é que tá? Tranquilo e sereno? Coisa boa de ver aí. Coisa boa de ver aí. O enfermeiro vai vir me visitar outro dia, tá? Tchau. E através do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Distrital e comunidade junto, conseguimos trazer novamente a unidade de saúde aqui para junto dos moradores. Quando as pessoas que vivenciam, né, o dia a dia podem opinar, podem ajudar a decidir, influenciar nos rumos das políticas públicas que são afetas a elas, as políticas públicas tendem a melhorar. A qualidade de vida das pessoas melhora. O controle social, acho que ele ganhou muita visibilidade. Agora ganhou visibilidade. Eu acho que um respeito também da população, porque ampliou o diálogo com a população. E por isso o trabalho feito por o Conselho Nacional e os órgãos de controle foi muito importante, porque não tínhamos um mensagem único entre a população que podia entender, e nós perdimos muitas pessoas. Conscientizar as pessoas em um cenário como a gente vive, uma conjuntura que a gente vive, é algo um pouco complexo, porque a gente tenta passar uma informação, a gente tem conhecimento, sabe que a ciência está à frente, né, de todas essas questões, e ainda assim há uma orientação muitas vezes contrária, né, aos fatos. A pandemia, ela é muito mais complexa do que uma infecção de transmissão. Então, isso necessita de estratégias. Eu acho que o Conselho, o controle social, teve um papel fundamental, inclusive de demonstração para a sociedade, né, de onde que a gente tinha fragilidade, onde precisa melhorar, e tem contribuído para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E aí, quando a gente chega na pandemia, né, se visibiliza que existe esse SUS que faz tudo isso, que só agora, né, as pessoas percebem, né, e que mesmo todos os ataques e desmontes das políticas públicas que também se repercutem no Sistema Único de Saúde, ele está aí, né, é ele quem tem salvo as vidas. Nesse momento, né, de pandemia, nós tivemos que reforçar, mudar a nossa estratégia de comunicação, porque agora nós trabalhamos quase 24 horas por dia. Eu acho que o que nós mais falamos é no furar a bolha. Nós produzimos muito. Em todos os nossos posicionamentos, cartas públicas, notas públicas, recomendações, inúmeras recomendações, conseguimos motivar, sensibilizar não só a grande imprensa, mas também sensibilizarmos a sociedade brasileira das importâncias
e das barbáries que estavam sendo cometidas. Com essa complexidade que é a representação do conselho, os diversos conselheiros de diversos locais do país sem o mesmo acesso às tecnologias que possibilitem atividades remotas, como é que a gente construía isso tudo para não deixar de cumprir com o nosso papel? Toda a informação segura a gente começou a transmitir para a nossa base. Informações importantes, sem fake news. Então, a ideia é qualificar a atuação, digamos assim, desses conselheiros na defesa do Sistema Único de Saúde. Mobilizar a população em defesa do Sistema Único de Saúde. Quem conseguiu se salvar nessa epidemia foi graças ao SUS. Quem morreu na epidemia ainda conseguiu ter dignidade minimamente graças ao SUS. Porque enquanto o SUS salvava, a iniciativa privada negava acesso às pessoas que pagam por planos privados de saúde. Quando os primeiros casos da pandemia ocorreram, foi no serviço particular, porque a pandemia chegou no Brasil pelos aeroportos. E o que os hospitais, os serviços particulares fizeram ao diagnosticar o caso foi imediatamente remeter para o sistema público. Agora, não é somente nessas horas. Na hora do financiamento, também é preciso priorizar o sistema público. O desmonte do Sistema Único de Saúde já veio de antes da pandemia chegar. A gente sempre coloca um recorte em 2016, quando houve um golpe no nosso país, né? E a partir dali a própria Emenda Constitucional 95, que o subfinanciamento do SUS passa a se tornar desfinanciamento, ou seja, a retirada de recursos. Sintoma respiratório, tosse, febre, tive contato com alguém com Covid, todo mundo foi passar para consulta todo dia, é isso? Então, por favor, a ordem, conforme começa também. Tá, só aguardar que eu já devolvo, tá? Apenas apontar problemas não é o único papel do controle social. O controle social tem por obrigação apontar os problemas e apontar também os caminhos para a solução desses problemas. Nós criamos o Comitê de Acompanhamento da Covid para fazer o acompanhamento dos casos, das notícias, né, e de todas as problemáticas que a pandemia desnudou. A Frente pela Vida foi uma forma da gente ampliar essas relações de atuação em defesa do próprio Sistema Único de Saúde, quando a gente busca, por exemplo, as pessoas que atuam na defesa da ciência, as pessoas que atuam na comunicação, no direito, na educação, na assistência, meio ambiente. Então, nós buscamos interagir com todas as pontas, todo o controle social brasileiro no sentido de atuar junto nessa pandemia. A preocupação maior era com os EPIs e com os testes, e não definir os essenciais. Não houve essa definição do que era trabalho essencial, nem mesmo trabalhador de saúde e profissional de saúde. O auxílio emergencial, ele deu um fôlego, mas mesmo assim, né, ele ainda foi desigual, porque não se pensou que muitas pessoas não têm acesso ao sistema, não têm internet, sendo que o governo já tem o cadastro. A gente sabe que as primeiras pessoas que morreram eram trabalhadoras do lar. A gente sabe que a maioria das trabalhadoras domésticas são mulheres pretas. Que as mulheres são grande maioria no enfrentamento à Covid, médicas, enfermeiras, assistentes, enfim. E muitas mortes nós tivemos nessa frente de atuação. Mas também as mulheres que ficaram em casa, que sofriam violência doméstica, essa parte também foi intensificada. Mantenha distanciamento. Fique em casa. Se alguém na sua família tiver afetada pelo vírus, ela fica isolada no quarto, ela usa um banheiro único. Para nós, isso não existe. As nossas famílias são grandes, as nossas moradias, espaços limitados. O governo se pautou na utilização de medicamentos que não têm prova nenhuma de eficácia para a Covid-19. A tecnologia que nós temos hoje para nos proteger da Covid é a vacina. O nosso país ele é campeão em vacina
Então nós não temos dificuldade nenhuma. O problema que nós tivemos foi a falta de vacina. Como o kit Covid e outras estratégias que não eram adotadas pelo sistema, que tentaram fazê-la de maneira brusca, eles atrapalharam. Porque elas não são eficientes, mas elas levaram a população a acreditar que sim. E uma rede de desinformação muito grande. Então, o pessoal chegava aqui já tomando cloroquina, já tomando ivermectina, já tomando uma série de medicações que naquela época a gente não sabia se servia, se não servia. São as pessoas que moram nas periferias, são as pessoas pobres, são negros e negras, ou seja, é um governo que descarta seres humanos, é um governo que atenta contra os direitos humanos. Foi o descaso das autoridades, que eu considero uma doença social política. Você não vê vou dizer assim, as autoridades nacionais a ter uma preocupação com a mortalidade de uma população. Nós temos tido vidas perdidas por esse governo negacionista, genocida e que traduz, através da Covid-19, uma ampliação da desigualdade no nosso país. Por isso que nós somos signatários de várias iniciativas para responsabilizar o governo Bolsonaro. Trabalhamos para que a CPI fosse instalada. Nos posicionamos publicamente, tivemos audiência no Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Senado Federal e reunimos toda a documentação que o Conselho Nacional produziu e entregamos formalmente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos aqui trazendo total e irrestrito apoio ao trabalho de vocês e queremos que todas aquelas pessoas, independente dos cargos que ocuparam ou ocupam, responsáveis por essas centenas de milhares de mortes e milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus, sejam responsabilizadas. Se estiver pronto, a gente vai lá e te examina, tá bom? Que nós não enfrentaremos adequadamente esta pandemia se nós não fortalecermos a atenção primária de saúde. Os pacientes às vezes vêm assim, de pijama, de chinelinho. Se fosse em outro local ou mais distante, seria difícil até pela locomoção. A têmpora estava inchada, né? Agora desinchou e começou a doer, não dormia, eu comia até mancando, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Ela só mostra a outra para mim ver se está inchada e onde é que dói, que você sente mais. Esta população é muito vulnerável e então a atenção primária é muito importante para eles porque há um acercamento da população com o serviço de saúde. Eu consigo dar um atendimento e olhar para essa comunidade de acordo com as necessidades desse território. Na minha comunidade, na comunidade que a gente atende, no começo da pandemia, houve muita desinformação de maneira geral, né? Então a gente teve um volume muito grande de pacientes sintomática respiratória, que tem 2 fábricas de cimento que atuam na área. Então lá no começo a gente teve um volume muito grande de atendimento de pessoas assustadas mesmo com a doença, sabe, com a patologia. Tá bom. Oi, Ana Fátima. E aí, como é que tá? Bom dia, tô bem aqui. Boa tarde. Vamos. E aí, a senhora tá bem no oxigênio? Tô bem, graças a Deus. Quero saber como é que a senhora tá fazendo hoje com seus remédios. Sim, a gente fez as buscas ativas. Quando tinha um paciente que estava acometido da doença, a gente fazia a busca ativa dos outros pacientes da casa, para eles fazerem os exames, se necessário. Olha o médico, mãe. Nas unidades básicas, elas ficaram no atendimento das pessoas com sintomas e aí hoje a gente está com uma demanda reprimida. E o que a gente fica agora é a quantidade de pacientes com Covid está baixa, porém as sequelas que ele tem deixado está muito alta.
eu até não atribuo muita gravidade na doença em si, mas nas sequelas. Eu já me sinto assim, ó, cansada em ter que elevar um pouco a voz. E fiquei sequelada. Tô com trombose na perna direita. Final do dia a voz some. E tô tendo acompanhamento no posto. E futuramente, quando acabar essa pandemia, nós retornarmos novamente com as palestras, principalmente palestras sobre a amamentação, a importância do pré-natal, a importância até antes de você ser mulher e você homem, se prevenir contra as doenças, né? E também se conhecer. Meu sonho agora é que essa mobilização que foi feita e que deu resultado se mantenha para frente, porque o SUS precisa ser sustentado. E nós temos que entender que ele está ameaçado. Portanto, é melhor que se convoque a todos e que todos se mantenham mobilizados em defesa desse sistema que hoje por todos reconhecido. Sou conselheira distrital, coordenadora do Conselho Distrital da Restinga e membro coordenadora adjunta do Conselho Municipal de Saúde. Represento aqui no Conselho a Confederação Nacional das Associações de Moradores, CONAM. Eu sou do Conselho Nacional de Saúde, sou membro da mesa diretora, represento o segmento gestor-prestador, representando o Ministério da Saúde. Aqui no Conselho Nacional de Saúde represento a ANAIDS, Articulação Nacional de Luta contra a AIDS. Sou servidor público e estou hoje no Conselho como secretário executivo substituto. Estou secretária executiva aqui do Conselho Nacional de Saúde. Sou médica da família e comunidade aqui nessa unidade básica de saúde. Médico de família e comunidade da equipe Lobeira. Eu sou uma mulher preta, ativista, né, na luta e no enfrentamento da defesa da vida das mulheres, né, e também da saúde. Eu sou representante de usuários, eu sou uma usuária do SUS e sou uma pessoa vivendo com patologia. Eu sou representante do subsegmento da saúde da população negra, né, e a minha entidade é o Negro. Eu sou do segmento de usuários e represento a CNBB. Eu represento as indústrias de uma forma geral dentro do Conselho Nacional de Saúde como prestador. Eu represento os trabalhadores, né? Eu sou da Associação Brasileira de Nutrição, eu sou nutricionista de formação. A minha representação é da Rede Unida, uma entidade, eu estou no segmento dos profissionais de saúde. Eu faço parte do comitê de enfrentamento à Covid, né? Eu represento a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. E sou gerontóloga também e defendo o idoso.